A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. 5 pessoas são resgatadas em situação análoga à escravidão no Maranhão. Bandidos explodem Banco do Brasil durante a madrugada em Santa Inês. Filho tenta matar a própria mãe a golpes de faca em Icatu. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil definem ações emergenciais para apoiar municípios atingidos pelas fortes chuvas. Força Aérea Brasileira abre vagas para trabalhar no Centro de Lançamento de Alcântara. E os paredões de som são proibidos durante a Semana Santa em Cidade do Maranhão. Está no ar o Jornal Central desta terça-feira, dia 9 de abril de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Para essa terça-feira, a previsão é de sol e calor, mas tem pancadas de chuva com raios a partir da tarde. Os ventos alísios voltam a trazer bastante umidade para o litoral do Maranhão. Em São Luís, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados com chuva a qualquer hora. A máxima é de 29 graus na capital. Na cidade de Imperatriz, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura na região varia entre os 23 e 30 graus. Nas cidades de Caxias, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Pinheiro, Codó, Carolina e Barreirinhas, o tempo segue nublado com pancadas de chuvas isoladas. A máxima nesses locais não deve passar dos 34 graus. Central de Notícias. De São Luís, Tereza Cristina. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil definem ações emergenciais de apoio a municípios atingidos pelas fortes chuvas. A matéria é de Noel Soares. O Corpo de Bombeiros do Maranhão e a Defesa Civil estão com equipes espalhadas em diversos pontos do estado. O objetivo é fazer o trabalho de prevenção e o de emergência por causa das fortes chuvas. Entre as cidades atendidas está Imperatriz, que teve vários pontos de alagamento. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Coronel Célio Roberto, explica as ações que estão sendo realizadas na cidade de Imperatriz. O Corpo de Bombeiros, por meio do 3º Batalhão de Bombeiros sediado em Imperatriz, atuou com todo o seu efetivo, tem atuado até agora. As águas já recuaram cerca de 2 metros aproximadamente, mas nós ainda temos 40% de áreas alagadas, daquelas que foram afetadas. São praticamente 2.500 famílias atingidas de alguma forma pelas enchentes. Nós temos praticamente 500 famílias desabrigadas. De acordo com Célio Roberto, vários órgãos do estado estão mobilizados para atender às cidades atingidas pelas chuvas. Toda a equipe do governo já está mobilizada no sentido de ajudar no pronto restabelecimento da cidade. Os maiores danos causados pelas chuvas estão nas cidades ribeirinhas, que alagam quando os rios transbordam. Além de Imperatriz, outras cidades também decretaram situação de emergência. São elas Santa Helena, Boa Vista do Gurupi, Alto Alegre do Pindaré, Santo Amaro, Itaipava do Grajaú, Barão de Grajaú, Nina Rodrigues, Sítio Novo, Icatu, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Araioses e Formosa da Serra Negra. De São Luís, Noel Soares. Plantão policial. Bandidos armados explodiram durante a madrugada uma agência bancária na cidade de Santa Inês. Os detalhes com Gilvan Nascimento. 4 bandidos fortemente armados explodiram na madrugada desta terça, dia 9, a agência do Banco do Brasil no município de Santa Inês, a 250 quilômetros de São Luís. Segundo a polícia, os bandidos chegaram por volta das 4 horas da manhã e explodiram os caixas eletrônicos da agência. Com a explosão, as portas ficaram destruídas e o teto da agência veio abaixo. Apesar dos danos causados na agência,
sequência, os ladrões não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro e fugiram logo após ouvir a sirene da polícia. A polícia iniciou as buscas na região na tentativa de capturar e prender os assaltantes, mas até o fechamento desta matéria, ninguém tinha sido preso. Central de Notícias, com notícias de Santa Inês, de Zedoca Gilvan Nascimento. Na cidade de Icatu, filho tenta matar a mãe a golpes de faca. Os detalhes desse caso com o nosso correspondente na região, Cristiano Dias. Pedro Pereira Fonseca, de 38 anos, foi preso pela Polícia Militar do 27º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão após tentar contra a vida da própria mãe a golpes de faca, uma idosa de 58 anos identificada por Inocência Pereira Fonseca. Fato este ocorrido às margens da BR-402, na comunidade Jaburu, na área rural de Icatu. Após tentativa de homicídio, o agressor veio a ser contido por familiares até a chegada da polícia. A vítima teve que ser encaminhada para o Socorrão 2 em São Luís, em estado grave. Já o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Rosário. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias, Central de Notícias. Confira a seguir. Justiça proíbe o uso de paredões de som durante a Semana Santa no interior do estado. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. 5 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão no Maranhão. Suzete Calderon. Auditores fiscais da Gerência Regional do Trabalho de Imperatriz, no Maranhão, resgataram 5 trabalhadores que eram mantidos em condições análogas às de escravo, na Fazenda Maravilha, na zona rural do município de Ribamar Fiquene. Um dos funcionários tinha menos de 18 anos e era o responsável por servir a comida aos outros empregados. Entre as irregularidades encontradas estavam a falta de banheiros, de lavatórios e de água potável. Os funcionários não tinham local adequado para fazer as refeições e não tinham camas nem armários nos alojamentos. Os trabalhadores também não tinham registro na carteira de trabalho. Após o resgate, todos foram encaminhados para dar entrada no seguro-desemprego. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Calderon. A mulher que abandonou um recém-nascido na última semana em São Luís prestou depoimento à polícia. O bebê foi encontrado dentro de uma bolsa por populares no bairro Cidade Operária. Repórter André Marques. A polícia conseguiu localizar a mãe que abandonou o bebê dentro de uma bolsa na última semana no bairro da Cidade Operária, em São Luís. Em depoimento à polícia na tarde desta segunda-feira, a mulher, que não teve a identidade revelada, disse que deu um branco ao abandonar a criança e se disse arrependida de ter abandonado a criança e gostaria de ter o bebê de volta. Ela prestou depoimento acompanhada de um advogado particular que havia feito contato com a polícia desde a última sexta-feira. A mulher já tem outros 2 filhos que moram com a avó materna no município de Anajatuba, localizado a 138 quilômetros de São Luís. O recém-nascido foi encontrado por pedestres que pegaram a bolsa após ouvirem o choro da criança. A criança é do sexo masculino, foi levado para a maternidade Benedito Leite e o quadro de saúde é estável. O Conselho Tutelar cuida do caso. Central de Notícias de São Luís, André Marques.
Um projeto a ser implantado no Maranhão quer reduzir casos de feminicídio. Vamos entender mais sobre esse projeto na matéria de Eli Coelho. O texto será enviado em breve ao Legislativo para apreciação no plenário. A superintendência será mais um reforço à rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher no Estado. A Superintendência Estadual da Mulher na área de Polícia Civil, que vai ainda ampliar essa rede que já temos na capital para todo o Estado do Maranhão. Já posso inclusive anunciar aqui o nome da nova superintendente, que será a delegada Kazumi Tanaka, que é uma especialista na área de combate à violência doméstica. Os números apontam que nos últimos 2 anos houve redução de 15% nos casos de feminicídio no Maranhão. Em 2017, 51 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado e em 2018, 43 perderam a vida. Já em 2019, nos 2 primeiros meses do ano, já foram registrados 10 casos. Kazumi Tanaka, atual delegada-geral da mulher no estado, fala ainda sobre o que representa a criação da Superintendência Estadual da Mulher, mais um órgão para a corrente em defesa das mulheres maranhenses. Vai fazer total diferença para as delegacias, para o estímulo à denúncia, para a inserção das delegacias da mulher nessa rede de enfrentamento em todos os municípios do estado. Então vai ser mais uma porta de acesso, mais um estímulo para que se evite feminicídios que possam vir a acontecer por falta, às vezes, de informação, por falta de uma rede, por falta de uma especialidade no atendimento. A Justiça proibiu o uso de paredões de som durante a Semana Santa em uma cidade do interior do Maranhão. O repórter Astro Gildo Melo explica todos os detalhes dessa proibição. Chegando de Barra do Corda com as informações sobre as festividades de Semana Santa, o delegado Renilton Ferreira, delegado da 15ª Regional de Barra do Corda, baixou um ofício proibindo o uso de paredões no município de Fernando Falcão, já que há uma cultura que nesses dias muitas pessoas se deslocam de municípios vizinhos, Barra do Corda e outras cidades, para lá fazerem festas durante esses dias. E o delegado baixou esse ofício proibindo o uso de paredões até às 22h30 do dia 19. E em cumprimento a esse ofício, o Coronel Passo já agiliza a sua tropa para fazer cumprir esse mandato, esse ofício, no município de Fernando Falcão. A gente sabe aqui que Semana Santa, a cidade de Fernando Falcão, ela é muito procurada, né? Já é uma cultura aqui da região, certo? Barra do Corda, o pessoal aqui se desloca para a cidade de Fernando Falcão, né? Com seus som automotivos, né? Esse som, ele tá causando transtorno lá para os eventos religiosos na cidade. A gente já está aqui em mãos com o ofício do delegado, pedindo esse apoio no sentido de a gente fiscalizar e proibir o uso de paredões automotivos entre as datas 17 a 19 de abril, durante todo o dia, bem como no dia 20 do mesmo mês, né? Ou seja, quinta, sexta, sábado. Para isso eu vou mandar um policiamento para a cidade lá, reforçar o policiamento, fazer a blitz na entrada da cidade, fazer com que as pessoas não utilizem os paredões nesses horários e nos dias também. Então, chegando de Barra do Corda com essas informações, o que acontece em Barra do Corda e em toda a região, a gente conversando mais uma vez aqui com o comandante do 5º BPM, Coronel Amarildo Passos. Confira em instantes. A Aeronáutica abre concurso para profissionais trabalharem no centro de lançamento de Alcântara com salário de mais de R$10 mil. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora, com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de R$130 milhões para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3.000 quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão está disponibilizando aos usuários gratuitamente as versões digitais da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. As versões eletrônicas podem ser baixadas sem nenhum custo extra no smartphone via aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível nas plataformas Android e iOS. Para ter acesso à ferramenta, o motorista deve ter a Carteira Nacional de Habilitação Física, emitida a partir de maio de 2017, quando as carteiras de habilitação começaram a vir com o QR Code na parte interna do documento. Representantes do Detran do Maranhão e do Batalhão Militar de Trânsito do Estado estiveram reunidos para reorganizar operações da Lei Seca. Repórter Daniela Castro. Gestores do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão se reuniram nesta segunda-feira em São Luís com a nova comandante-geral do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, a Coronel Edilene Soares, e com o subcomandante Coronel Rômulo Henrique Araújo, para realinhar as ações de parceria entre os dois órgãos, entre elas a Operação Lei Seca. A operação é essencial para a redução dos acidentes de trânsito no Maranhão, além de ser de cunho educativo para os motoristas, cujo objetivo principal é retirar das ruas condutores que dirigem sob o efeito de bebidas alcoólicas e substâncias psicotrópicas, com o objetivo de reduzir acidentes no trânsito. Durante as operações fiscalizatórias, as equipes de educação para o trânsito do Detran Maranhão promovem ações educativas para condutores e passageiros de veículos, distribuem material informativo sobre segurança no trânsito e alertam sobre os perigos da mistura de álcool e direção veicular. De São Luís, Daniela Castro. A Aeronáutica abriu nesta segunda-feira as inscrições online para o quadro de oficiais da reserva de segunda classe. No Maranhão estão sendo oferecidas vagas para profissionais de nível superior formados em diversas áreas. As inscrições são online e vão até o dia 21 de abril, com salário inicial de R$ 10.559. O edital completo você confere no nosso portal. Estudantes têm até esta semana para pedir a isenção do pagamento da taxa do Enem. Sayonara Moreno. Termina nesta quarta-feira o prazo para pedir a isenção de pagamento da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O benefício é permitido a 3 perfis de candidatos que desejam fazer o exame e não têm como pagar o valor de R$ 85. A isenção é um direito do estudante que cursou todo o ensino médio em escola pública ou bolsista integral da rede privada com renda igual ou menor que um salário mínimo e meio por pessoa. Também pode ter isenção quem está no 3º ano do ensino médio em escola pública e aquele que declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda. Para isso, deve estar inscrito no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Lembrando que quem teve a isenção do Enem 2018 e faltou aos 2 dias de prova, deve dar explicações ao INEP até o dia 10 de abril também. Se a justificativa não for dada ou não for aceita, o candidato perde o direito à isenção às provas deste ano. As inscrições para o Enem 2019 devem ser feitas no período que vai do dia 5 a 17 de maio. Todas as informações estão na internet em enem.inep.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Você confere no próximo bloco. Primeiro medicamento específico para enxaqueca é aprovado no país. Estamos apresentando Jornal Central. Ela lidera. E eu conto com todos vocês pra gente dobrar essa meta. E não é só quando tá no trabalho. Vamos lá, pessoal! Bora, bora, bora! Ela cuida. Inspira. Solta. Cuidado melhor não existe. Filho, vai doer só um pouquinho, tá? Ela protege. Na escuta, QSL total em deslocamento. Porque ela é a mais corajosa do mundo. Ninguém tem medo desse monstrão! Ela estuda e trabalha
para se manter. Boa noite e até amanhã. Elas falam por todas. Chega de violência. Chega de assédio. Chega de feminicídio. Chega. Fale por todas você também. Chega de violência contra a mulher. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Cresce o número de desabrigados por causa da cheia do rio Pindaré. Os detalhes com o repórter Gilvan Nascimento. A cheia do rio Pindaré tem causado transtornos aos moradores de Pindaré-Mirim, a 260 quilômetros de São Luís. Transitar pela alguma rua da cidade só se for de canoa. O nível do rio continua subindo e várias residências já foram atingidas e subiu para 1.013 o número de desabrigados na cidade e 96 desalojados. O Corpo de Bombeiro de Santa Inês e a Defesa Civil de Pindaré foram acionadas para ajudar no resgate das famílias atingidas pela cheia. Os desabrigados estão sendo levados para escolas municipal ou para casas de parentes e amigos. A preocupação das autoridades é que muitas famílias continuam em suas residências, mesmo sabendo do risco, se recusam a deixar a mesma. Central de Notícias, com notícias de Pindaré-Mirim, de Zedoca Gilvan Nascimento. Um índio identificado como Agailton Guajajara foi capturado na noite desta segunda-feira na reserva indígena Canabrava, que compõe a BR-226 entre os municípios de Grajaú e Barra do Corda, por outros indígenas da sua mesma etnia, após ser suspeito de roubar motoristas de veículos na rodovia. Segundo a polícia, Agailton, que também é conhecido como Pinima, possui 2 irmãos que não tiveram as identidades reveladas e que já foram baleados por cometerem também assaltos na BR-226. De acordo com a polícia, Agailton Guajajara estava morando na cidade de Barreirinhas. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Grajaú. O SUS deve retomar no Maranhão o tratamento contra o câncer de tireoide. Repórter Juliana César Nunes. A implantação do serviço ocorre a partir de uma parceria entre o governo do estado, a Prefeitura de São Luís e o Hospital Aldenora Belo. Atualmente, os pacientes com câncer de tireoide no Maranhão precisam recorrer a clínicas privadas para garantir o tratamento ou buscar assistência em Teresina, no Piauí. Para que o serviço de iodoterapia comece a funcionar, é preciso autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear, já que o tratamento envolve o uso de material radioativo. A expectativa é que essa autorização seja dada nas próximas semanas. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes. Primeiro medicamento específico para enxaqueca é aprovado no país. Repórter Leno Falck. O tratamento mensal chegará ao mercado via clínicas de aplicação e delivery em seringas pré-preenchidas, com dose única. Com segurança e eficácia comprovadas, o medicamento biológico consegue bloquear o ciclo da doença e impedir crises, como explica o neurologista do Hospital Albert Einstein, Dr. Mário Pérez. O que esse remédio faz é, através de anticorpos, através de uma aplicação injetável, subcutânea, que nem ingestão de insulina, mas ele entra no corpo e ele sequestra, ele limpa essas substâncias do organismo. E as crises de enxaqueca diminuem por conta disso. A enxaqueca é uma doença neurológica e a terceira enfermidade mais prevalente no mundo. Muito mais que uma dor de cabeça, ela incapacita a pessoa com náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, som e odores, além das cefaleias recorrentes e pulsantes. O Dr. Mário Pérez explica as causas da enxaqueca. E é uma doença que é multifatorial. Uma parte que é genética, tem uma parte hormonal da mulher, existe todo tipo de sobrecarga física, mental, alimentação ruim, ficar sem comer, exageros em alguns alimentos, o sedentarismo, o sono ruim, a ansiedade, irritabilidade. O neurologista também faz um alerta. A enxaqueca deve ser tratada preventivamente, né, para evitar que venham as crises, e não só, como a maioria das pessoas fazem, que tratam apenas na hora da dor com analgésico. Né? Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Política. E a repercussão da demissão de Ricardo Vélez com o comentarista Paulo Otaran.
Central de Notícias volta a falar de Brasília, capital do país. Sai o Carlos Vélez e entra o Abraham Weintraub. E a diferença que existe entre um e outro não parece ser tão extrema, não. É uma pena que a troca não é pensando na educação, mas nos meios pelos quais passa a educação dentro da filosofia do governo. O novo ministro vai enfrentar dificuldades políticas, sim, mas está tão próximo do presidente que vai saber dançar conforme a música, talvez aquilo que Vélez não sabia. E quem toca a banda é aquele que o chamou para o desafio. E quando me refiro a desafio, não é restrito à pasta, mas aquilo ao qual ela está submetida nos últimos anos. O Abraham Weintraub, ao que consta, a sua ligação era muito mais direta aos ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, de quem era o segundo, e mais diretamente aos assuntos ligados à reforma da Previdência. Daí, para comandar a educação, alguma propriedade, alguma ligação ou coisa qualquer deve haver para ligar o ministro à pasta. É impossível que não. Do contrário, diante de todos os episódios protagonizados por Carlos Vélez nestes 100 dias de governo que danificaram o caminho da educação, deixam a nítida impressão de que, para repavimentar a via educacional, o governo acaba de encontrar, ao invés de um substituto ministro, um tapa-buracos. Central de Notícias, de Brasília, Paulo Otaran. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 98983051572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Você confere também nossas matérias em vídeo em nosso canal no YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo.